Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Paula, do Lar Espírita Alta de Souza e Casa de Caridade Vovô Chico. Vamos começar mais uma aulinha do nosso Mestre amado Jesus? Então, a gente vai cantar a nossa música e fazer a nossa prece, tá bom? Vamos cantar a do telefone hoje? Então, todo mundo pegando o telefone, assim com a Prof, para ligar para Jesus. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três, se não atender, tente outra vez. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três, se não atender, tente outra vez. Jesus atendeu, vamos falar com ele? Então, fechando os olhinhos, pensando no nosso Mestre Jesus e no nosso anjinho da guarda. Amigo Jesus, muito obrigada pelas nossas vidas, por estarmos aqui, aprendendo os teus ensinamentos, sob a tua proteção, com o nosso anjo da guarda e a nossa família. Que o Senhor nos envolva no teu amor. Que assim seja. Hoje eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com Jesus. E Jesus trouxe uma lição para a gente, claro, como sempre, né? Certa vez, já era bem tarde da noite, um homem chamado Nicodemos foi procurar Jesus para fazer umas perguntas. E ele disse assim: Mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque todas essas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, salvado tantas vidas, curado doentes, ressuscitado mortos, isso só pode vir das mãos de alguém que está com Deus. E daí Jesus disse assim para ele: em verdade, eu vos digo, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E daí Nicodemos não entendeu o que Jesus disse e perguntou: mas pode alguém nascer novamente já sendo velho? E Jesus explicou: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Ai, Nicodemos ficou mais confuso ainda. Sabe por quê? Porque naquela época que Jesus veio no nosso planeta, as pessoas não tinham o entendimento que nós temos hoje. Né? As pessoas estavam começando a aprender as lições de Jesus, né? Como que tinha que se comportar, que tinha que combater o mal, usando as forças do bem. Então Jesus sempre ensinava assim, através de parábolas, de historinhas, para as pessoas poderem compreendê-lo. Vendo que Nicodemos não tinha entendido o que ele falou, Jesus falou assim para ele: eu explico para vocês coisas do corpo e vocês não entendem. Você acha que você vai entender sobre as coisas celestiais? Jesus estava explicando ali para Nicodemos sobre a lei da reencarnação, né? Hoje o Espiritismo nos esclarece sobre essa lei de Deus e é muito fácil da gente entender. Jesus nos ensina que sim, nós temos que nascer de novo. O que nasce da carne, que é esse corpo físico, que é só um empréstimo que o Papai do Céu dá para nós, né? Isso aqui se acaba. Chega um tempo que esse corpo para de funcionar, não é verdade? Não é isso que acontece com todo mundo? Mas o que vem do Espírito dura para sempre. Aonde está o nosso Espírito? Está aqui, dentro desse corpo de carne. Nós somos esse ser espiritual, né? O nosso corpo de carne vai acabar a qualquer momento, ele vai parar. Mas nós que somos um ser espiritual, o nosso espírito
que é quem nós verdadeiramente somos, esse nunca morre, nunca para, nunca deixa de existir, porque nós somos eternos, como o Papai do Céu. Não é verdade? Eu vou mostrar para vocês como que funciona a lei da reencarnação. Quando a gente nasce, a gente ganha de presente do Papai do Céu um corpo. Nós precisamos desse corpo para abrigar o nosso espírito, para que a gente possa ter as experiências aqui no planeta Terra, seja em outro planeta, onde for. A gente sempre ganha um corpo para poder abrigar o nosso espírito, para que a gente possa viver a nossa vida, tudo aquilo que a gente precisa para a gente progredir, para a gente evoluir. Mas chega uma hora que esse corpinho cresce, a gente vive, sempre acontece alguma coisa que faz esse corpo parar de funcionar, não é verdade? E o que a gente fala quando isso acontece, que o corpo não funciona mais? O corpo morre, não é assim que a gente fala? E o que a gente faz? A gente segue aqui a nossa cultura do planeta Terra, enterra o corpo lá no cemitério, não é verdade? A gente coloca lá o corpinho, enterra o corpinho, acabou o corpinho. Mas e aí, depois que enterra esse corpinho, nós morremos para sempre? Não vivemos nunca mais? Não. Aí o nosso corpo espiritual que nunca morre, continua a sua vida normalmente. O que acontece com a gente então? O que acontece com o nosso espírito? Bom, dependendo do que a gente fez no planeta Terra, né? Se a gente se esforçou para seguir os exemplos de Jesus, para praticar o bem, a gente volta lá para nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? É um exemplo. Tá vendo que tem casinha aqui? Vamos imaginar que é lá no céu, lá no alto. O plano espiritual fica lá em cima. Lá no plano espiritual, a nossa vida não é muito diferente do que é aqui. Lá a gente tem escola, lá a gente tem casa, lá a gente trabalha, lá a gente estuda. A gente tem que continuar a nossa vida, porque a gente nunca morre, a gente não para. E a gente tem que continuar aprendendo, a gente tem que continuar crescendo, a gente tem que continuar evoluindo. Mas daí a gente fica lá para sempre? Não, a gente não fica lá para sempre. Mesmo lá sendo a nossa verdadeira casa, chega uma hora que a gente pede para o Papai do Céu uma nova oportunidade de voltar aqui para o planeta Terra. Sabe por quê? Porque aqui no planeta Terra, a gente, infelizmente, ainda faz muita coisa errada, não é verdade? A gente, de vez em quando, faz malcriação, desrespeita a mãe, briga com os irmãos, maltrata os animais, briga com os amigos, enfim. Vocês sabem que a gente faz um monte de coisa errada, né? Porque ainda tem muita maldade aqui no coração. A gente ainda tem pensamentos ruins, pensamento de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoa. Então a gente acumula muita coisa ruim no coração, na cabeça, e a gente adquire débitos. O que são débitos? Quer dizer que a gente faz coisas erradas aqui no planeta, que depois que a gente volta lá para o plano espiritual, a gente se arrepende. Aí a gente vê que a gente fez um monte de coisa errada. Porque quando nós estamos aqui no corpo físico, nesse corpinho aqui, a gente não lembra das nossas vidas passadas, das nossas outras experiências, dos outros corpos que nós já tivemos. A gente esquece. É necessário que a gente esqueça para que a gente não fique confuso, para que a gente consiga ter a nossa vida normal. Mas quando a gente chega lá no plano espiritual, aí a gente vai se lembrando de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente já fez, inclusive das maldades que a gente já fez. Aí a gente fica muito triste e pede para o Papai do Céu
que a gente quer corrigir aquilo que a gente fez de errado. Ah, mas eu fiz um inimigo, eu machuquei muitas pessoas e agora eu preciso voltar lá para pedir desculpa, para corrigir as coisas erradas que eu fiz. Se eu danifiquei meu corpo físico, eu tenho que voltar para corrigir. Então a gente volta para cá, para o planeta Terra. Papai do Céu nos dá uma nova oportunidade através da reencarnação, que é essa lei da justiça divina, onde ele permite que a gente sempre tenha novas experiências espirituais, ganhando um novo corpo, para que a gente volte para o planeta Terra, para que a gente melhore o nosso espírito, para a gente voltar lá de novo para a nossa casa, que é no plano espiritual, melhores, mais felizes, com menos erros, com menos débitos que a gente adquire aqui no planeta. Então, o que acontece? O nosso anjo guardião traz o nosso espírito, que vem adormecido, de volta aqui para o planeta Terra, para a gente vir para a barriga de uma nova mamãe. Aí a gente é guardadinho assim, o nosso espírito numa barriguinha, para a gente ganhar um corpinho novo e renascer aqui no planeta, para ter uma nova experiência. É assim que funciona a lei da reencarnação. Vocês viram que coisa mais bonita? Como que Deus nos ama tanto, que sempre nos dá uma nova chance? Imagina uma pessoa, imagina vocês aqui com a prof. Todo mundo é nosso irmão, não é verdade? Sim, todas as pessoas do planeta são nossos irmãos, porque são todos filhos de Deus. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então quer dizer que aquele irmão, né, que fez muita coisa errada, que está lá na cadeia presa agora, que também é nosso irmão, será que ele está condenado para sempre? Será que ele nunca vai aprender as lições de Jesus? Será que ele nunca vai aprender a fazer o bem? Será que ele sempre vai ser infeliz? Não, porque Deus vai dar, através da reencarnação, uma nova oportunidade para ele nascer de novo depois que ele desencarnar, né? Depois que o corpinho dele morrer e o espírito dele voltar para o plano espiritual. Ele vai ter uma nova chance de nascer de novo aqui no nosso planeta para corrigir aquilo que ele danificou, né? Para pedir perdão para as pessoas que ele prejudicou, e assim com todos nós. A prof está usando o exemplo do ladrão que está lá preso na cadeia, porque é mais fácil da gente entender. Mas não é só o ladrão que faz coisa errada, não é verdade? A gente também faz. Então a gente precisa dessa nova chance. Por isso que a gente não pode ficar triste quando a gente perde alguém querido, né? Que o corpinho morre. Quando morre um avô nosso, uma avó, um tio, uma tia, um amigo, ou o pai, ou a mãe. Eu sei que a gente sofre porque sente saudade, mas a gente não pode se esquecer que ninguém morre de verdade. É só o corpinho que se acaba, mas esse corpinho é como uma roupa, a gente sempre vai trocar, sempre vai ganhar um novo. O importante é que o nosso espírito vive para sempre. Por isso que a gente tem que cuidar bem do que a gente faz. Aprender direitinho as lições de Jesus, por quê? Porque tudo que a gente faz nessa vida vai refletir na próxima vida. Lembra da lição da lei de ação e reação? Para quem não se lembra, procura as aulinhas anteriores e assiste a aula. Lei de ação e reação, né? Para a gente entender direitinho como é que funciona a vida. É igual plantar. Se você planta maçã, vai nascer um pé de maçã, você vai colher maçã. Então, na nossa vida é assim. Se você planta o bem, se você faz o bem, você vai colher o bem, né? Coisas boas vão voltar para você, seja nessa vida, seja na sua próxima encarnação. Mas se a gente planta o mal, se a gente só faz maldade, além do nosso espírito sofrer quando a gente desencarna, a próxima vida que a gente vai ter aqui no planeta Terra, o próximo corpinho que a gente ganhar, a gente vai ter uma vida sofrida. Porque daí a gente vai estar vindo aqui só para pagar os erros que a gente cometeu. Então, se a gente quer ser
feliz, morar num lugar lindo como Jesus mora, ser feliz como Ele é, lá junto dos anjos, a gente tem que aprender a ser pessoas melhores, combatendo os maus pensamentos, os maus sentimentos, fazendo bem. Vocês assistiram a aulinha passada? A gente tem que fazer brilhar a nossa luz, né? Fazendo bem. E assim, todas as nossas vidas vão ser sempre felizes, né? E nós vamos ser cada vez mais felizes, até um dia a gente virar um anjinho e morar lá perto de Jesus. Vocês entenderam, crianças? Essa é a lei da reencarnação. Então, que Jesus abençoe todos vocês. Até a nossa próxima aulinha. Não deixem de estudar e de praticar as lições de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu.